Na abertura da Copa, México vence a África do Sul no jogo mais longo da história. Essa pode ser considerada a partida de volta da abertura da Copa de 2010. África do Sul e México fizeram a abertura da Copa de 2026 no Estádio Azteca, no México, com vitória para os donos da casa por 2-0. Esse jogo já aconteceu em uma abertura de Copa, em 2010, quando as equipes empataram em 1-1. Na partida de hoje, a gente conseguiu ver características das duas seleções. O México com um time mais vertical, numa transição ofensiva e jogo pelas laterais, com Alvarado pela direita e Galhardo pela esquerda. Já a equipe da África do Sul é uma equipe que, mesmo com uma baixa qualidade, tenta sair jogando, uma característica do Mamelodi Sundowns. Equipe que é a maior vencedora do torneio do Campeonato da África do Sul e se destacou muito no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes no ano passado, onde tem alguns jogadores brasileiros e lá eles mostraram uma grande qualidade e jogaram, foi um bom Mundial da equipe africana. Mas na Copa do Mundo, eu acredito que a África do Sul vai ficar em último colocado no grupo A, com México, República Tcheca e Coreia do Sul. Acredito que essas outras três equipes são superiores sim à África do Sul. Mas vamos falando do jogo. A partida começou com o Quinones destruindo a defesa da África do Sul. É um grande jogador, ele que nasceu na Colômbia, mas se naturalizou mexicano, é um dos destaques dessa seleção mexicana, joga na Arábia Saudita, foi artilheiro do campeonato pelo Al-Qadsia. Ele abriu o placar aos 8 minutos. A equipe da África do Sul tentou sair jogando, acabou perdendo a bola e ele, com o Raul Jiménez do lado, preferiu chutar e fez o gol. De resto, a primeira etapa foi equilibrada com um pouco de domínio do México, que teve as melhores ações durante a primeira etapa, mesmo sem oferecer grandes perigos, exceto aos 40 minutos, quando Quinones acertou a trave. Na volta do intervalo, a gente teve a primeira expulsão na partida. O Wilton Pereira Sampaio, que é o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma abertura de Copa do Mundo, expulsou 3 jogadores na tarde de hoje. Sitori foi expulso por acabar se atropelando com o atacante Gutierrez do México. Ele era o último homem na entrada da área, em cima da linha, ele se enroscou com o jogador e acabou sendo expulso direto no campo. Foi uma expulsão similar à de Cubarsí na semifinal da Champions League, nas quartas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid. Com um jogador a mais, o México decidiu por uma nova abordagem, uma troca de passe, manter a posse de bola e não se desgastar. Eu acredito muito que seja pelas temperaturas elevadas que a equipe vai enfrentar durante a Copa do Mundo e ser um controle de carga com a bola, o famoso se defender com a posse de bola. Raul Jiménez, que tem 35 anos, é aquele jogador que quase precisou se aposentar porque sofreu uma lesão na cabeça, nunca tinha marcado nenhum gol em Copa do Mundo e acabou marcando o seu primeiro aos 66 minutos da partida. Com 21 minutos do segundo tempo, o Mora, que é uma jovem, um prodígio, a joia da seleção mexicana, entrou, foi ovacionado pelo estádio, que, diga-se de passagem, a torcida mexicana deu show hoje no Azteca. Mora cruzou e Raul Jiménez fez de cabeça o seu primeiro gol em Copa do Mundo com a seleção mexicana. Aos 35 minutos, Zhuang acabou dando um soco em Alvarado, que foi um dos destaques da partida e também foi expulso. Nessa expulsão, Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e ficou cerca de 2 minutos analisando o lance para ir expulsar o jogador. Mas, analisando a partida do Wilton Pereira, foi uma arbitragem boa, que tem lance que é duvidoso? Talvez, mas nos lances capitais da partida ele foi muito bem. Foi uma boa arbitragem do juiz brasileiro. Para fechar a partida, no primeiro minuto de acréscimo, Montes fez falta e ele era o último homem da defesa do México e também foi expulso, totalizando o terceiro cartão vermelho. Essa foi a abertura de Copa com mais jogadores expulsos em toda a história. Agora, o México enfrenta a seleção da Coreia e a África do Sul enfrenta a Tchequia. O interessante é, no segundo tempo, o México teve uma abordagem diferente, uma rodagem de bola, mas não ofereceu grandes chances, grandes perigos ao adversário, exceto no gol de Raul Jiménez. O primeiro tempo foi um time mais vertical, mais explorando as transições.
e teve um pouco mais de faro de gol. E foi uma boa partida. Para mim, o craque da partida é Quiñones. Esse jogador, um time brasileiro precisava buscar. É um grande jogador, tá certo. É um jogador caro, foi 14 milhões quando ele saiu do México para a Arábia Saudita, mas hoje em dia no futebol brasileiro 14 milhões está sendo pago por jogadores que entregam muito menos do que Quiñones. Ele pode jogar como um camisa 9 ou como jogou hoje, aberto para a esquerda, dando o corredor para o lateral e vindo para o meio, se aproximando do camisa 9, uma função similar a um segundo atacante. É um grande jogador, muito habilidoso e tem que abrir o olho para ele nessa Copa do Mundo. Para mim, o México é a melhor seleção do Grupo A e deve passar em primeiro e pode fazer uma grande campanha. Lembrando, o México perdeu apenas uma partida em toda a sua história jogando como mandante em Copa do Mundo e o México já sediou 3 Copas do Mundo.